Vamos começar esse nosso bate-papo de hoje. Essa nossa conversa hoje vai ser feita a quatro mãos aqui, tá? Eu e o Henrique, a gente vai dividir o nosso tempo. Eu vou fazer uma introduçãozinha rápida aqui sobre e-commerce, sobre o consumidor, sobre algumas coisas que estão mudando no mercado, tá? E depois o Henrique entra falando sobre blog e como usar blog para vender muito, tá? Primeiramente, eu queria agradecer a todo mundo que está aí numa quarta-feira à noite, poderia estar vendo o William Bonner nesse momento e estar aqui com a gente para trocar um pouco de conhecimento, um pouco de conteúdo. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade em aprender e trocar informação com a gente. Queria dizer também que essa nossa palestra online ela vai ser gravada, tá? E depois a gente vai disponibilizar ela no meu canal do YouTube, tá? Eu vou mandar ela por e-mail também para todo mundo. Tá? O que mais? Bom, eu vou fazer uma introdução aqui e a gente começa esse nosso bate-papo, tá, pessoal? O assunto de hoje é como usar um blog para vender mais na sua loja virtual, mas antes da gente entrar na questão do blog, eu quero falar um pouco sobre consumidor e por que com esse novo consumidor, blog é uma ferramenta tão importante para a gente vender mais, tá? Uma pergunta básica. Quem aqui fazia selfie há 5 anos? Muito provavelmente, a maioria das pessoas vai dizer que não fazia, porque isso é uma moda recente. Tão recente e tão presente no nosso dia a dia que todo mundo faz selfie. Amigos fazem selfie, adolescentes fazem selfie, casal de namorados fazem selfie. Isso, cara, todo mundo sabe o que é selfie, né? Quanto mais celular a gente tem, mais a possibilidade de fazer esse tipo de foto está presente. Mas o fato é, o pessoal pode estar dizendo assim, pô, Márcio, mas 5 anos é muito tempo. Mas quem fazia selfie há 2 anos? Isso é um negócio muito recente e está mudando muito rápido. E esse tipo de coisa é um negócio que aproxima as pessoas, chega perto delas e todo mundo fala a mesma língua. A gente pode fazer a mesma coisa que os famosos fazem. Né? Essa aqui é a selfie que foi feita no Oscar, a foto mais curtida e compartilhada do mundo, né? Que a gente faz a mesma coisa que os famosos estão fazendo, que as pessoas de renome estão fazendo. Isso cria interação, isso cria troca de experiências e uma mesma linguagem. Porque imagina, se você pegasse e encontrasse o Papa ao vivo, né, o que você ia falar com ele depois da bênção? O que ia dizer? Cara, faz uma selfie. Que vocês vão estar falando a mesma língua, vocês vão estar se comunicando da mesma forma. E esse tipo de coisa, ele está cada vez mais universal. Não tem idade para fazer selfie. Não tem nem raça para fazer selfie. Não tem nem estado físico para fazer selfie. E tudo isso, toda essa questão cultural, essa questão de moda, o que isso quer dizer? Claro, além, né, da gente ser extremamente egoísta e adorar a nossa autoimagem, isso quer dizer também que o consumidor mudou. Mas quem é esse consumidor? Esse consumidor é um cara que está multiconectado. Né? Hoje em dia, para mostrar a prova de amizade, quando a gente chega na casa de alguém, a gente não pergunta se tu tá tudo bem, como é que tu vai, como é que as coisas estão, a gente pergunta qual é a senha do wireless. Né? Então, a gente está totalmente conectado, né? Viciado em wireless, viciado em internet, sempre 24 horas. Isso dá acesso para a gente a muita informação, dá acesso para a gente a muitas coisas que a gente não fazia alguns anos atrás e cria uma cultura de estar multiconectado e estar fazendo 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, tendo muita informação, tendo muita coisa para consumir, para fazer, ver TV, botar no Twitter, estar no Facebook, estar escrevendo, estar comendo, estar no celular. Então, esse tipo de consumidor, ele tem acesso a muita coisa e isso, né, provê algumas coisas que antigamente não aconteciam, né, e que hoje é muito comum. Né? Quem daqui já foi numa loja, né, ou quem tem comércio, recebeu, né, agora quem tem comércio recebeu um cliente que muitas vezes sabe mais que você que está vendendo, ou os seus vendedores, ou
a gente que é consumidor e a gente que está multiconectado, que a gente está interagindo em todas as mídias, sabe mais que um vendedor que está na ponta, né? Então não é mais uma questão do vendedor te vender alguma coisa ou da gente vender alguma coisa para o cliente. É uma questão de fazer o cliente comprar da gente ou fazer a gente escolher a loja que a gente vai comprar. E a tendência, cada vez mais, a gente vai ficar mais assim, o consumidor vai estar mais parecido, né, com a gente que é mais hard user, né, ou para quem tem um comércio fica meio assustado com aquele monte de guri que chega na tua loja, aquele pessoal novo que já sabe qual é que é o último lançamento, que sabe o que faz aquele produto que tu está vendendo, que tu achou que era a última novidade do planeta, porque a internet no Brasil, ela... Deixa eu ver aqui que eu acho que tá... acho que aqui fica melhor. Tem 105 milhões de pessoas hoje que têm acesso à internet no Brasil. E desses 105 milhões, a gente tem 51 milhões de consumidores que compram, né? Isso quer dizer o quê? Que esse pessoal tem muito acesso à informação e eles compram. E eles compram muito. Agora saiu recentemente, eu até nem botei essa informação que eu vi ontem, saiu os dados de pessoas que têm acesso a internet fizeram pelo menos uma compra nesse primeiro semestre, chega a 61 milhões de compradores. E cada vez a tendência é que isso cresça mais. E isso leva a gente a fazer alguns questionamentos. Que fazer escolhas, né? Para onde crescer, para onde ir. Esse gráfico aqui mostra, né, as pessoas que querem começar um negócio ou quem está pensando em expandir o seu negócio, é um gráfico que a pessoa, esse empreendedor, essa pessoa que quer colocar o seu negócio, ela tem que levar muito em conta, porque aqui tem, de 2009 para cá, um comparativo entre o crescimento do PIB, o crescimento do varejo e o crescimento das vendas na internet. Tu pode ver que o e-commerce chega a crescer 10 vezes mais que o PIB brasileiro, 3, 4 vezes mais que o varejo convencional, né? E esse ano a tendência do e-commerce é crescer 26%. E a última atualização que eu vi dos números para crescimento do PIB brasileiro era 0,48. Então, assim, o e-commerce esse ano vai crescer 50 vezes mais que o PIB do Brasil. Então, quando a gente está falando em empreender, em montar um negócio, o que é mais viável, né? Onde tem mais oportunidade? Com certeza é a internet. E já existem diversas empresas muito grandes vendendo muito na internet. A gente está falando de empresas com milhares de produtos, com milhões, com bilhões de faturamento, né? Que é o caso da Submarino, Americanas e Shoptime, a B2W, que é o caso da Netshoes, que fatura 1,2 bilhões de reais por mês, que é o caso da Dafiti, que pretende faturar 1 bilhão em 2014. Então, quando a gente vê todos esses números extremamente positivos, fica uma pergunta no ar. Quem quer ser a próxima grande empresa da internet? Quem quer estar aparecendo nas revistas? Quem quer estar bem na foto? Mas antes de você responder isso, eu quero que você me responda o seguinte: quem pode ter um prejuízo de 20 milhões de reais por mês e continuar operando? Porque 20 milhões de reais por mês é o que a Dafiti perde todo mês. Que todas as grandes estão perdendo dinheiro. A Compra Fácil, que anda meio sumida, eu explico o porquê. Em 2012, ela teve um prejuízo de 600 milhões de reais, levou o Grupo Hermes à falência, porque tem uma dívida totalmente impagável, porque fez no e-commerce de qualquer jeito, um e-commerce louco, que gastou o que não tinha. E a Netshoes, que é a queridinha do Brasil, maior empresa de vendas de artigos esportivos do mundo, teve um prejuízo de 80 milhões em 2012, e em 2013, no início de 2014, ela abriu para capital para ter mais um investidor, uma plaquinha de vende-se lá, e conseguiu mais um cara que injetou mais 170 milhões de reais para que ela continuasse operando e continuasse ganhando escala no negócio dela. E tem uma frase que eu acho muito interessante, que é:
da onde eu tirei essas informações, que um cara falava lá do mercado de fraldas, mas isso vale para todas as grandes empresas de e-commerce, que é, ganha, portanto, quem aguentar mais tempo a vender pacotes de fraldas com lucro zero, ou seja, ganha quem aguentar mais tempo manter a empresa aberta tendo prejuízo. E a gente sabe que uma empresa que tem lucro zero ou que tem prejuízo não fica aberto durante muito tempo. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que os gigantes não são tão fortes e poderosos como parecem. Porque os gigantes fazem um tipo de e-commerce que muitas vezes o pequeno quer copiar, quer fazer o que eles estão fazendo, mas não conhece esses números. E daí, às vezes, acaba tendo os mesmos resultados, no final do mês, um vermelhinho no balanço, e não sabe por quê. Então, o pessoal deve estar falando assim, não, bom, Márcio, o grande está perdendo dinheiro. Mas e o pequeno? Bom, o pequeno também não é muito animador, porque 70% das lojas virtuais do Brasil fazem 10 pedidos por mês ou menos. 90% das 45 mil lojas virtuais do Brasil, elas vendem 30 produtos por mês ou menos, e dessas 45 mil, 30% das lojas virtuais estão inativas. Então, a pergunta é, como a gente não bater de frente com os grandes, porque a gente vai acabar perdendo dinheiro, e como a gente não virar estatística sendo pequeno? A resposta é, a gente tem que fazer coisas diferentes, coisas inovadoras, coisas que a gente consiga mostrar para o cliente o quanto ele é importante, o quanto ele está perto da gente e como a gente sabe o que está acontecendo e achar formas de trazer esse cliente para dentro da nossa loja virtual, para dentro do nosso e-commerce, chamando a atenção dele, chamando ele para que ele venha e ele queira comprar da gente. A gente dê informações e dê dados, seja relevante o suficiente para esse cara, esse consumidor, dizer assim, pô, esse cara entende do assunto e eu quero comprar dele. E daí, tu comprar e surpreender ele. E uma das ferramentas que eu conheço que é mais poderosa para fazer esse tipo de coisa é um blog. O blog é uma ótima ferramenta para te alavancar as tuas vendas e, como diz o próprio Henrique, não casse os clientes. Crie um jardim para que as borboletas venham. Então, eu passo a palavra agora para o Henrique, para ele falar como a gente pode usar blog para alavancar as nossas vendas. Maravilha, Márcio, parabéns aí pela apresentação, ótima introdução, números realmente fantásticos mostrando a evolução do e-commerce aqui no Brasil e todo esse desafio que está por trás, né? Então, galera, hoje eu vou falar um pouco sobre blog, mais especificamente sobre como você pode usar um blog para vender mais na sua loja virtual. E, Márcio, só para passar aqui... Ah, tá, tranquilo. Beleza, eu vou falar hoje do maior erro online que geralmente as pessoas cometem. E esse maior erro online, ele tá sintetizado em uma simples coisa que muita gente não se dá muita noção. Que é construir o seu terreno em uma terra alugada. E o que seria isso? Uma terra alugada é a terra que você não é o seu próprio dono. Ou seja, não é você que dita as regras. Você não é livre o suficiente para fazer o que bem entender. E eu vejo muita gente pensando o seguinte, mas para que eu vou construir um blog ou um site se todas as pessoas estão no Facebook e eu posso alcançar elas ali de graça? Eu vou lá criar uma fanpage gratuita e manter todo o meu negócio digital em torno dela. Porém, se você já testou ter uma fanpage e alcançar o seu público organicamente, você vai perceber que é muito, muito difícil você alcançar essas pessoas. Algumas estatísticas recentes mostram que o alcance orgânico do Facebook caiu de um patamar de 16%, ou seja, se você tinha 100 pessoas na sua fanpage, você alcançava 16, agora caiu para em torno de 1%. Então, se antes já estava difícil, agora é praticamente impossível você alcançar essas pessoas no Facebook. E esse é um dos principais erros, porque o Facebook ele pode mudar as regras a qualquer momento. Como essa diminuição do alcance orgânico aconteceu, como a exclusão de páginas, como novas regras que podem ser quebradas sem você saber. Então a ideia é você ser o dono do seu próprio terreno, e o blog permite você fazer isso.
O blog permite você criar suas próprias regras, construir o seu negócio inteiramente ao entorno dele. Então é hora de você parar de construir o seu negócio para outras pessoas, focando somente em redes sociais. Tudo bem, ela é importante, serve para engajamento, serve para alcançar também novas pessoas, possíveis consumidores, mas não focar totalmente o seu negócio ali só porque é de graça e teoricamente todo mundo está ali e que você vai alcançar todo mundo. Infelizmente não é assim que funciona e o blog está aí para ajudar a gente. E por que você deve agora? Por que criar um blog? E eu vou te mostrar umas estatísticas do porquê que é fundamental ter um blog. 93% das experiências online elas começam com uma ferramenta de busca, ou seja, a pessoa vai cair no seu site, no seu blog. 75% das buscas não passam da primeira página de resultados. 75% das pessoas não acreditam em anúncios, então anúncios realmente não têm sido mais tão eficazes como antigamente. Além disso, as companhias que utilizam blogs têm 97% mais links para seus sites. E também 92% das empresas já adquiriram um cliente através de seu blog. E essa que eu considero a principal estatística, as estratégias com blog são 62% mais baratas e geram 3 vezes mais leads, ou seja, prospectos qualificados para um site. Então você percebe que houve uma transição entre o velho marketing para esse novo marketing. O velho marketing é aquele marketing que você só focava em vender através de anúncios. Quanto mais gente, melhor. Hoje em dia, não é você que vai atrás dos seus clientes, dos seus prospectos. Geralmente eles descobrem você, e isso pode ser através de conteúdo, através de uma busca orgânica. E a partir disso desenvolve uma relação de confiança e aí sim você vende para eles. Então houve essa mudança de paradigma no marketing para influenciar nas vendas finais. Bom, agora eu queria mostrar uns exemplos pessoais de como o meu blog alcançou alguns resultados que me ajudaram a ter esse negócio digital e alavancar também a minha carreira. E compartilhando aqui o primeiro dado, esse blog, o Viver de Blog, que é o meu blog principal hoje sobre marketing digital, ele tem 1 ano e 5 meses, mais ou menos, e já alcançou em torno de 1,9 milhões de visitas, sendo que a grande maioria delas é um tipo de visita orgânica. A gente pode ver aqui 214 mil visitas orgânicas somente no mês de agosto. Então, são visitas que eu não tenho que pagar nada por isso, visitas que as pessoas digitam palavras-chave no Google, pesquisas normais, e chegam no meu site. Então, receber 200 mil visitas orgânicas todo mês, e sendo que elas caem em artigos que podem ter um link para um produto, para entrar em algum tipo de funil de vendas, é como se eu estivesse fazendo marketing de graça. E isso é fantástico, você conseguir atrair pessoas para o seu negócio de graça, justamente garantindo a confiança delas no seu trabalho. Próxima estatística, 27% desse tráfego orgânico desse tráfego que eu recebo, ele é orgânico. E é de graça, como eu disse. Próxima, somente um infográfico que eu gerei, é um infográfico sobre a psicologia das cores no marketing e no dia a dia. Somente esse único infográfico ele foi capaz de gerar 66.178 e-mails capturados. E-mails que você pode se relacionar com essa pessoa e, se for o caso, depois vender algo para ela. Além disso, o blog, por exemplo, ele pode atrair comentários de forma muito rápida. 308 comentários num artigo que eu escrevi sobre como escrever bem e melhor. Isso em praticamente 2 meses e 11 dias. Agora, uma pergunta importante. Como você pode criar conteúdos memoráveis para que as pessoas te achem no Google ou simpatizem com o seu conteúdo, entrem na sua lista de e-mail e finalmente elas comprem algo de você? Não é uma tarefa muito fácil, tanto é que, infelizmente, a maioria dos blogs acaba não evoluindo muito, mas eu vou dar algumas dicas aqui para você que podem ser fundamentais para essa mudança, para ajudarem vocês a construírem melhores blogs. E a primeira pergunta que eu queria fazer, primeiro insight aqui, é sobre qualidade versus quantidade. Embora não exista uma resposta 100% correta para todo mundo,
Muita gente prefere, às vezes, qualidade, outras pessoas preferem quantidade. Geralmente, o pessoal da quantidade é o feito melhor que perfeito, e o pessoal da qualidade é se é para fazer se é para fazer algo, faça bem feito. Então, imagine que você tenha que escolher entre publicar 5 artigos por semana ou apenas um artigo por semana. Quando você publica um artigo por semana, você consegue mais tempo para deixá-lo no estado da arte, com a maior qualidade possível. Porém, você só publica uma vez. Já na opção de publicar 5 artigos por semana, você não tem muito tempo para aperfeiçoamento. E também você não consegue se alongar muito. Você precisa fazer a máquina de conteúdo girar. Essa perda de qualidade se compensa pela quantidade de artigos. Ok, mas qual escolher? Como eu disse, depende muito do seu estilo, mas eu sou muito a favor da qualidade em detrimento da quantidade. Eu quero colocar alguns pontos aqui bem rápido para tentar convencer você a passar para esse lado da qualidade. E essa preferência pela qualidade, ela tende a gerar um maior número de comentários, porque você vai criar um artigo tão bom que as pessoas vão comentar neles, em vez de ter 10 artigos com uma cidade fantasma que nunca comenta nos seus posts. Segundo, você vai ter mais compartilhamentos em redes sociais, através de mais pessoas influentes no seu conteúdo. Terceiro, a sensação de quero mais dos leitores, fazendo que e voltem para ler novos artigos. Quarto, o melhor posicionamento em relação aos seus competidores. Você faz diferente e faz melhor. E, finalmente, por último, número 5, você tem uma maior chance de ranquear no topo do Google pela maior densidade de informações. E eu volto vou passar uma estatística para vocês bem rápido, daqui a 1 minuto mais ou menos. Então, eu espero ter me feito um pouco claro aqui sobre a importância da qualidade em relação à quantidade. E agora a gente vai para tipos de formatos de conteúdos memoráveis. E ao invés de simplesmente escrever um artigo, o que você pode fazer para se diferenciar? Você pode usar infográficos, você pode criar e-books, você pode criar vídeos, fazer webinários, como eu e o Márcio a gente está fazendo agora. São conteúdos que agregam um pouco mais de valor pela maior densidade de informações. Está lidando aqui com áudio, com vídeo, com apresentação. Então acaba você atingindo mais pontos da outra pessoa, mais sentidos dela. Visão, audição. E esses formatos épicos de conteúdo, como eu gosto de chamar, memoráveis, épicos, geralmente eles são ou artigos com mais de 2.000 palavras, ou infográficos, ou e-book, ou webinários. E eles passam esses seguintes benefícios. A clareza, ou seja, você não fica dando voltas e falando sobre um determinado assunto sem ir em um lugar específico. A simplicidade, você traduzir conceitos complexos, como o Márcio traduziu aqui na introdução, de pegar todas as estatísticas do e-commerce e colocar uma apresentação de 25, 28 slides ali para que você possa entender onde a gente estava, onde estamos e onde podemos estar. Fundamental isso. Densidade. Você precisa ir fundo no seu conteúdo. Você precisa pegar fontes de informações, referências, estudos. Curiosidade. É importante você quebrar o padrão abordando uma curiosidade sobre esse respectivo assunto. E por fim, organização. É fundamental você o seu conteúdo de modo que o leitor ele consiga manter o fluxo de leitura ou assistindo um determinado vídeo sem cair no sono. E falando em organização, eu queria falar um pouco sobre mapas mentais. Passando bem rápido, não vou demorar muito nesse tema. Quando você precisa criar um conteúdo memorável, geralmente um conteúdo com mais de 2.000 palavras, você precisa ter uma organização muito boa desse seu artigo, ou vídeo, ou webinário. Então o que eu sugiro é você utilizar mapas mentais para quebrar o seu conteúdo em várias partes. Você pode ver que eu quebrei ali em umas 7 partes, e dentro dessas 7 partes, eu dividi para outras subpartes. É como se fosse uma árvore com raízes. Uma raiz pode se quebrar em determinadas outras raízes até chegar no final. Então quando você faz isso, você quebra todo o seu pensamento e organiza esse pensamento para passar para os seus leitores. Então a minha dica é, sempre antes de criar um conteúdo, procure organizar o seu pensamento com um mapa mental. Deixa a ideia central ali no meio,
a ideia principal no meio, e depois vai criando raízes conforme a profundidade dos assuntos. Bom, agora voltando sobre a estatística que eu queria passar, olha que interessante esse gráfico. Ele mostra a quantidade de palavras média em relação à posição de um artigo, de um resultado na busca do Google. E você percebe que é muito comum você encontrar artigos com mais de 2.000 palavras nesses 10 resultados. E principalmente, você vê que os primeiros resultados tendem a ter mais palavras, ou seja, o conteúdo é mais denso, tem mais conteúdo mesmo, mais texto, do que os demais outros resultados. Então, a regra básica aqui é, quanto mais você cria, quanto mais você escreve, quanto mais você produz, o Google tende a recompensar você melhor por isso. E eu tenho visto bastante isso nos meus conteúdos. Quanto mais eu coloco conteúdo de 5.000 palavras, 6.000 palavras, eles chegam primeiro no ranking em 4 semanas, 5 semanas e ficam lá um bom tempo. Se não, para sempre. O que é difícil, mas só o futuro dirá. Muito bem. Então agora a gente viu essa parte de conteúdo, viu a importância de um blog, as estatísticas. Como usar um blog para gerar vendas? Talvez seja a parte que vocês mais esperam desse webinário aqui, que é a parte mais prática. Então, nosso porquinho aí, super feliz e glamouroso, ele está falando como vender mais. Muita gente pensa assim, você é esse cara perdido ali no mar e a concorrência é esse tubarão enorme que está querendo comer você. Só que não precisa ser assim. Por quê? Eu gosto muito desse pensamento, que se existe concorrência, é porque alguém já testou e descobriu que é possível lucrar nesse mercado. É muito mais fácil você entrar no mercado que existe a concorrência do que num mercado que não tem concorrência nenhuma, porque provavelmente é um mercado que não dá para você tirar um certo lucro. É claro que existem exceções, e aqui eu não poderia deixar de citar o nosso grande Steve Jobs, infelizmente. Ele não está mais entre nós. O Márcio sabe o quanto eu gosto da Apple, do Steve Jobs, então eu tenho que citar nesse webinário. E acho que o iPad foi um pouco disso. Ele abocanhou um mercado que, digamos, não existia. Ele pegou um intermediário entre um celular, um smartphone, e um computador. Pode ser um computador de mesa ou um computador, um notebook. E ele criou a categoria intermediária, que era o iPad. Mas é muito raro esses tipos de inovações darem certo. E provavelmente a gente não é o próximo Steve Jobs. Então nós temos que ser humildes e reconhecer que se existe uma concorrência em determinado mercado, é porque é um mercado lucrativo e a gente pode abocanhar uma parte dele. E eu vou mostrar para vocês como fazer isso agora. Como encontrar o seu espaço. A primeira dica é, crie nichos dentro de nichos. Então, a gente vai ver um funil aqui, que eu chamo de segmentação para fidelização. Como funciona isso? Funciona a partir de uma ideia. E essa ideia, eu queria que vocês gravassem agora, que a clareza, ela vence a generalização. E em breve eu vou voltar nesse conceito para mostrar como aplicá-lo. Vou dar um exemplo agora. Nicho de saúde. Então, o nível 1, a gente vai descendo, tá? Nesse funil, a gente vai no nível 1, nível 2 e vai indo, tá? Então, o nível 1 de saúde, esse é o maior nível. Você pode falar sobre praticamente tudo sobre saúde. Porém, começar desse modo, a menos que você seja um expert no assunto, em marketing e negócios, é um grande erro. Porque existe uma frase antiga que diz, se você caçar 2 coelhos de uma vez só, você irá perder ambos. Logo, a gente precisa descer mais níveis nesse mercado. E agora a gente vai para o nível 2. Dentro de saúde, agora a gente está descendo para exercícios físicos. Mas exercícios físicos ainda é um nicho extremamente abrangente. Muita gente fala sobre exercícios físicos. É um nicho, nossa, gigante, gigante, gigante. A gente pode falar sobre treinamento para esportes, exercícios aeróbicos, anaeróbicos, ao ar livre, dentro de uma academia. Então, vamos segmentar mais um pouco esse tipo de mercado. Vamos para o nível 3. A gente vai falar agora sobre academia. Então, a gente está em academia, exercícios físicos, saúde. Ainda estamos falando de um nicho muito, muito amplo.
Quem aqui não pratica exercícios físicos de uma academia? Eu mesmo, por exemplo, acabei de voltar de lá para estar aqui nesse webinário. Então é quase uma atividade religiosa, quase uma atividade do nosso dia a dia. E hoje em dia, principalmente no segmento de idade entre 18 e 30 anos, é muito comum você ter esse tipo de pessoa praticando exercícios físicos em uma academia. Então a gente ainda está falando de um público muito, muito amplo. Então vamos descer o próximo nível. Beleza, nível número 4 agora, mulheres. A gente está falando de mulheres que treinam dentro de academias, praticando exercícios físicos para manter uma melhor saúde. Você percebe como a gente está descendo nesse fio? Então, agora a gente já tem um público-alvo que a gente pelo menos já cortou em 50% esse nosso público-alvo. Não estamos mais falando com homens, somente com mulheres. Mas a gente ainda pode descer um pouco mais. Agora a gente vai falar com mães, ou seja, mães que são mulheres, que praticam exercícios físicos em academia para manter uma melhor saúde. E se você ainda não estiver satisfeito com esse nível de segmentação que a gente está falando, a gente pode descer mais um. Empresárias, ou seja, você vai estar falando com empresárias que são mães, que são mulheres, que praticam exercícios físicos de uma academia para manter uma melhor saúde. Agora, por que eu vou voltar agora? Eu vou até voltar aqui para ficar mais claro para vocês. Naquela frase, a clareza vence a generalização. Você percebe que existem portais que são gerais demais, que falam sobre tudo, e você acaba não lembrando muito bem deles porque eles não são tão específicos? Agora, se você pensar em uma pessoa que aborda um determinado exercício específico, vamos supor que a pessoa só fale sobre exercícios para o abdômen, como você pode ter o seu abdômen trincado, ela só fala sobre isso. Você vai lembrar dela exatamente por isso. Porque a clareza dela é muito grande. Ela só fala sobre aquilo. Então você vai lembrar dela como sendo um expert, uma autoridade naquele assunto. Então ela não tenta falar de tudo e foca somente no assunto. A clareza dela é muito grande, ela não tenta generalizar. Então, deixa eu voltar aqui para a gente está aqui no nosso funil com os 6 níveis: saúde, exercícios físicos, academia, mulheres, mães, empresárias. Agora, a concorrência geralmente está onde? Aquele tubarão gigante. Geralmente ela está na parte mais geral possível. Ela quer abranger o mercado grandão inteiro. E o que você pode fazer? As pessoas gostam de conteúdos personalizados. Elas gostam de uma voz diferente. Elas gostam de um assunto muito específico. Eu quero isso. Eu quero crescer a perna. Ou então eu quero perder 10 quilos em uma semana. Ou então eu quero trincar o meu abdômen. E vão ter pessoas específicas, vão ter blogs, sites específicos sobre isso. E eles vão ganhar da concorrência. Porque eles são muito mais claros no objetivo que eles estão querendo propor. Então a ideia é, a concorrência ela não consegue pegar essa parte pequena do funil. Ela tenta pegar tudo, a maior parte possível. E nem consegue. Nem sempre os resultados são bons. E você mesmo num nicho super cheio, bem abarrotado como o nicho de saúde, você pode pegar essa parte e ainda ter um grande sucesso. Desenvolver um produto específico para mulheres, ou mães, ou empresárias. E mesmo assim ter sucesso. Então essa é uma forma de você se diferenciar da concorrência. Agora eu vou entrar na segunda, que é falar sobre preço. É uma prática bem simples. Você explorar buracos de preço no seu mercado. E como funciona isso? Alguns produtos nesse mercado, eles podem ter um preço, digamos, um exemplo aqui, bem teórico, de R$ 97, R$ 497 e R$ 997. E por mais simples que pareça, algumas pessoas elas vão querer um produto de R$ 97, mas não vão querer um produto de R$ 497 ou de R$ 997. Muitas vezes elas vão querer um e-book de R$ 97, ao invés de um curso completo de R$ 997. E algumas pessoas vão focar somente nesse curso de R$ 997. Então elas deixam uma brecha, elas deixam um buraco no mercado. E esse é o buraco que você pode aproveitar oferecendo um e-book de R$ 97. Da mesma forma, os nichos que só abocanham os extremos, ou seja, um produto mais barato e um produto mais caro. Então, só de você criar um produto intermediário, você já vai pegar uma parte desse mercado que não estaria interessada nem num extremo nem no outro. Por fim,
Você pode aproveitar um produto mais caro, um produto mais que a gente chama de high-end possível. Um curso com área de membros, com vários vídeos, que muitas vezes alguém não está fazendo, mas você pode fazer. Então é uma prática simples e fácil de aplicar. Desenvolver um produto em um determinado preço, um determinado nicho que as pessoas não estão abocanhando. E com isso a gente chega nessa parte sobre design. E design é muito importante, embora nem sempre pareça. E eu vou deixar um pouco mais claro isso para vocês agora, como o design é importante. Então, o design, ele tem uma característica muito legal de transmitir confiança, credibilidade, autoridade. Um simples design, ele consegue criar o futuro, encantar consumidores e é o responsável por transformar ideias complexas em simples soluções. Mais do que uma simples embalagem, um bom design ele torna a vida das pessoas mais simples, mais fácil. Existe um estudo que uma pesquisadora chamada Elizabeth Silence e a sua equipe elas estudaram diversos fatores que faziam alguns usuários confiar ou desconfiar de um site, permanecendo ou saindo dele. Esse estudo é bem simples. Eles colocaram várias pessoas para visitar diversos sites na internet. Eles tinham como tarefa simplesmente responder se eles confiavam ou não nesses sites e por quê. O resultado ele foi surpreendente. Ao contrário do senso comum, o que faz um site não ser confiável não é o seu conteúdo de má qualidade, mas sim o seu design. Mais surpreendente foi descobrir que das 100 pessoas que responderam dizendo que não confiavam no site, o motivo era 94 das vezes o mesmo, design. Ou seja, 94% das pessoas abandonam o site porque o site tem um design horroroso, péssimo. Elas não sabem o que estão fazendo ali. O site não é claro no que ele está querendo oferecer. E pior do que isso, é saber que você só tem 8 segundos, esses estudos mostram isso, para que o seu visitante confie ou não no seu site. Se ele não confiar no seu site em 8 segundos, tudo estará perdido. Se você tem um blog, se você tem um e-commerce, e a pessoa entrar lá e não saber claramente o porquê que ela está lá e o que ela vai fazer lá, cara, você perdeu esse possível cliente, essa visita, praticamente para sempre. Mesmo que ela volte, vai lembrar que teve uma experiência ruim e vai sair. Seja porque o seu site demorou a carregar, seja porque não houve clareza no que o seu site oferece, seja porque o seu site está com tantos elementos gráficos que a pessoa se confunde e não sabe tomar uma decisão. E vou passar aqui para outro estudo, que esse estudo ele é bem interessante para mostrar sobre qualidade também e quantidade, mas em relação ao design. E foi um estudo feito em um supermercado. Eu vou resumir bem aqui esse estudo, deixar ele o mais prático possível. Uma pesquisadora, essa pesquisadora, só para mencionar o estudo, é a doutora Sheena Iyengar, da Universidade de Colômbia. Ela dividiu 2 sábados. No primeiro sábado, ela colocou um stand de degustação com 24 potes de geleia. Tá? E no outro sábado, apenas 6. Agora, coloque aqui no comentário ao lado, qual que você acha que vai vender mais? O stand com 24 potes de geleia ou o stand com 6 potes de geleia? Vai lá, vou esperar 3 segundos aí. A galera já está colocando 6, 24, 6. A maioria está indo para o 6. Tá 3-2 pro 6, beleza. Eu fiz um vídeo no meu canal contando essa história também, cara. Eles vai ver, eles viram meu vídeo, cara. A galera tá Mas tem gente que não viu pelo jeito, hein, cara. Bom, o que eu posso afirmar é que a maioria que colocou 6 acertou. E eu vou explicar o porquê que isso acontece. No sábado, com 24 potes de geleia, ou seja, com a maior quantidade possível, o que geralmente as pessoas pensam? Como eu tenho uma quantidade maior, eu tenho mais escolhas. Então eu posso, digamos, o consumidor vai estar mais feliz em poder escolher o que ele quer. Porém, a nossa mente humana não funciona exatamente assim. Ela quer facilidade, simplicidade, ela quer saber tomar a decisão de forma rápida. Então, quando você coloca 24 potes de geleia, você cria uma comentário dela. Você coloca tantas opções que, nossa, ela fica perdida mentalmente e não sabe tomar a decisão.
Quando você coloca somente 6 potes de geleia, ela sabe muito, muito melhor do tipo, eu tenho esse ou esse. E aí ela escolhe, e não 4 vezes mais potes de geleia. Ela acaba se confundindo, perdendo tempo e acaba não querendo decidir. E passando os números, o sábado que teve 6 potes de geleias, vamos supor que 100 mil pessoas visitaram, tá? Em ambos os dias. Com 24 potes de geleias, 2 mil pessoas compraram. 2%. E no sábado, com 6 potes de geleia, 12 mil pessoas compraram. Ou seja, 6 vezes mais, isso dá uma porcentagem de 12%. Ou seja, um aumento de 500% nas vendas. Por você restringir um pouco as opções dos consumidores. E eu não poderia deixar de citar aqui novamente. Deixa eu ver se eu adivinho, cara. Steve Jobs. Steve Jobs, porém, mais relacionado com iPhone. Logo no lançamento do iPhone e nos lançamentos seguintes, o que o iPhone ele fazia? Eu vou comprar o iPhone com a Motorola, e nada contra a Motorola, contra as outras empresas, tá? Só porque eu sou realmente fã mesmo da Apple e eu, eu gosto de citar esses exemplos. O iPhone, no começo você só tinha aquela cor preta e você só tinha um iPhone. É o iPhone. Depois veio, sei lá, o iPhone da versão 2, a versão 3, o 3G, 3GS, 4, 4S. Você praticamente só tinha um telefone que você podia escolher, o iPhone. Tudo bem que depois eles acabaram criando modelos diferentes, cores diferentes, mas fazendo um contraste com a Motorola tinha zilhões e zilhões de telefones. Eu lembro de ter recebido um catálogo, até tinha um V3 da Motorola, por sinal era muito bom, tá? Nada contra. E eu lembro desse catálogo ter vários telefones. Para eu decidir o telefone que eu queria escolher, foi uma tarefa praticamente, nossa, demorou um dia assim é esse aqui que eu quero, porque era tanta informação, de memória, com telefone, câmera. Foi difícil escolher, me deixou revoltado um pouco. O iPhone não, ele é simples, é aquele telefone ali com a apresentação do jeito que é da Apple, muito no estado da arte. E é isso. Então quando você restringe um pouco essas opções, deixa uma quantidade limitada, porém, como é que eu posso dizer? Quando você especifica melhor tudo que aquele produto faz, os benefícios, as funcionalidades, você se torna a função do seu consumidor muito mais fácil. Ele vai confiar mais em você e vai comprar de você por causa disso. Então a conclusão desses estudos e dessa historinha é que menos é mais. Muitas vezes menos é mais, tá? Para tudo. Qualidade versus quantidade, vendas de produto, você oferecer menos muitas vezes resulta em mais resultados. E, desculpa, de novo, o Márcio já deve estar ali. Caraca, esse cara só cara, eu sou fã do Steve Jobs também, cara. Pode usar, não tem problema. Beleza, e tem essa frase que o Steve Jobs ele falou, que design não é apenas o que se parece ou o que se sente. Design é como funciona. E por que eu estou dizendo isso? E aqui eu queria contar uma historinha. Esse aí na direita sou eu e na esquerda é minha avó. E a história de uma avó, um neto e um iPad. Outro dia eu estava com minha avó na casa do meu pai. A gente estava ali na sala e eu estava com o meu iPad mexendo. E minha avó, só para você entrar dentro do contexto, ela já passa de 80 anos de idade e ela nunca teve um computador na vida dela. Então ela realmente não sabe lidar com tecnologia. Recentemente, faz um ano eu acho atrás, só que ela teve um celular, para você ver como existe um atraso muito grande tecnológico na vida dela, até onde ela mora, interiorzaço assim, de Minas. Um abraço aí pro pessoal que está assistindo a gente de Minas. E cara, quando eu mostrei o iPad para ela, eu não falei nada. Eu simplesmente coloquei o iPad na mão dela e fiquei observando o que ela ia fazer. Quando ela começou a mexer, ela sabia exatamente onde ela escutava música, onde ela assistia vídeo, onde ela olhava fotos e tirava até nossas próprias fotos. E cara, a gente acabou essa experiência fantástica jogando Fruit Ninja no modo multiplayer, um contra o outro. Obviamente que eu poderia perder pra minha avó. Então eu acabei ganhando. Uma disputa apertada, hein? Na verdade não, foi bem fácil.
Mas, cara, como um bom observador, eu notei que design, sabe, não é só a aparência, não é uma caixinha bonita. Design é como um produto realmente funciona. E acho que isso é o fantástico, tanto de um design para como um design para um website, para um e-commerce. Quando você transmite uma usabilidade muito fácil para o que você quer usar ou quer vender, você torna a vida das pessoas muito mais simples, muito mais alegre. Você pode ver a alegria que a gente estava aí nessa foto, com esse sorrisão, usando o aplicativo para fazer esses efeitos loucos aí no fundo. E naquele momento, eu confirmei essa frase do Steve Jobs, que design ele é muito mais do que algo bonito. O design também é como uma ferramenta, um software funciona. Ou seja, o design não é apenas o que parece ou o que se sente. Design também é como funciona. E para o Márcio finalmente me matar de vez, eu vou dar um exemplo aqui sobre a supremacia do iPod. E essa é uma imagem bem clássica quando o lançamento do iPod, se não me engano, em 2001, que diz assim: diga olá para o iPod, meu mundo no seu bolso. E a Apple, ela não inventou o tocador de MP3. Não mesmo. Ela simplesmente pegou um mercado existente e melhorou o que já existia. Mas ela tornou o iPod praticamente uma parte diária de nossas vidas quando ela inovou no design do iPod. O iPod ele era, ao menos na visão da maioria das pessoas, o mais bonito entre todos os tocadores de MP3 na época, isso há mais de 10 anos atrás. E a Apple ela conseguiu criar de um simples acabamento, ela conseguiu criar fãs religiosos que desejavam fazer parte desse grupo inovador. E aqui, nessa figura, eu mostro com esse detalhe aqui no click wheel, tá? Que é essa bolinha aqui que eu acabei de destruir a imagem, que era onde você conseguia passar de 1000 músicas que estavam no seu iPod de forma muito rápida, sem precisar de uma por uma. Você deslizava ali no sentido horário ou anti-horário e pronto, você tinha as 1000 músicas no seu bolso e fácil de alcançar. Então foi um sentido de usabilidade que até hoje é lembrado como um momento muito inovador, né, na experiência de usabilidade para o usuário, esse Apple Click Wheel. Inclusive nesse novo lançamento dela, do Apple Watch, a gente tem um conceito bem parecido, só que naquela rosquinha, não sei o nome certinho, na roldana, não sei o nome certo, que fica ali do lado, que você pode ampliar, não ampliar e passar as coisas do lado. Enfim, mas voltando aqui, falando sobre usabilidade, eu vou dar 5 dicas bem rápidas aqui de como você pode melhorar a usabilidade do seu website. E a primeira é você aplicar uma paleta de cores similar para itens parecidos, ou seja, não fazer essa zona de colocar itens aqui em roxo, verde, rosa, azul. Você vai confundir a cabeça das pessoas. Elas vão pensar que é algo diferente, onde normalmente não é. Você pode ver que é um menu de navegação e uma sidebar. Então procure usar cores parecidas, que você pode ver que essa página aqui da esquerda é bem mais uniforme do que essa página da direita. Segundo, é você mostrar um contraste maior para o item que você quer chamar mais atenção. Então, ao invés também de deixar tudo na mesma cor, você precisa destacar algum item. E essa aqui é um item que a gente chama de call to action. Você chama o usuário a tomar uma ação. Então você precisa deixar esse item bem destacado na sua página. E uma boa dica para fazer isso é você olhar a roda de cores e usar cores que contrastam uma com a outra. Então, citando um exemplo aqui bem rápido, você vai ver como esse vermelho que eu estou desenhando, ele contrasta muito bem com esse azul. Tá? Mas ele não contrasta tão bem assim com esse amarelo. Embora são cores primárias e tenham um contraste legal. A próxima dica... Uma observação, deixa eu te interromper. Claro. Voltando no slide anterior ali, cara. Uma coisa que eu vejo seguido é a pessoa ter um site de uma cor e o botão de comprar, né, uma loja virtual de uma cor, e o botão de comprar na mesma cor do site. Aí, tipo, o cara entra na página do produto e ele não sabe onde clicar. Né? Que é exatamente o conceito da questão do call to action. Né? E a questão das cores é ótimo para isso, para a pessoa saber como contrastar. Né? E ficar simples e fácil.
Exatamente. Tem alguns estudos que mostram que somente você mudando a cor da sua call to action, no seu botão de compra, eles podem aumentar em 5, 10, 15, até mesmo 100% de uma página de vendas. Eu fiz um teste com um cliente que tinha um site, sei lá, meio marrom, meio verde, e o botão dele estava nessa mesma cor. A gente trocou, fiz um teste AB com várias cores, né? Mudamos para vermelho e cresceu 6,52% a mais a taxa de conversão dele, só trocando a cor. Aí que sensacional, porque o vermelho é uma cor que contrasta com o verde. Exatamente. Show de bola. Vamos lá então, a dica número 3 sobre usabilidade, que é ao invés de você pedir vários campos para a pessoa se cadastrar, ou até mesmo na hora de fazer o processo de compra do seu site, em vez de pedir tudo de uma vez só, você ou diminui alguns formulários que você nem sempre necessita, ou você pode simplesmente dividir em algumas páginas, ou seja, pedir as informações mais importantes no começo e depois, em outra página, pedir algumas informações seguintes. A pessoa já vai estar naquele fluxo de eu já preenchi aqui, então vou continuar preenchendo, ao invés de ter todo esse trabalho aqui de ela olha esse formulário gigantesco assim, não, eu não vou preencher isso aqui para fazer uma compra. Eu vou sair, vou desistir, vou em outro site que tem uma usabilidade melhor. Então, dica número 4 é você evitar muitas vezes múltiplos links perto da sua call to action. E eu não sei se você concorda comigo aqui, Márcio, você que tem uma especialidade muito maior do que eu nessa área. Mas eu vejo alguns sites de e-commerce que perto do botão de comprar, eles insistem em colocar vários botões de compartilhamento de Twitter, Facebook, Google+, e na minha visão, isso é uma distração para o botão de comprar. A pessoa está ali para comprar e não para compartilhar um produto. Se ela quiser compartilhar, ela compartilha depois que ela comprou, com a experiência já de ter o produto em mãos, ou depois de ter passado o cartão, mas eu vejo como uma distração, não sei você. Sim, cara, dependendo, assim, eu recomendo ter o botão de compartilhar na página, não próximo do comprar, nem na primeira dobra da página, que é onde o cara vai entrar direto, mas ter o botão de comprar. E também, já na página de produto, eu vi algumas coisas assim que, em alguns clientes, alguns sites que eu naveguei, que próximo do botão de comprar tinha tanta informação, tanto banner, tanto link para diversos lugares, que o cara não ia para o carrinho de compras para continuar a compra. Ele clicava em qualquer lugar menos no botão de comprar, entendeu? Então, é exatamente isso, cara. É deixar o mais limpo possível com as informações que ele precisa para converter a venda, né? Ou para converter a ação que tu quer que ele faça, e o botão de forma bem clara, sem ponto de fuga. Maravilha, perfeito. E aqui a nossa dica número 5, para finalizar nossas dicas sobre o design como usabilidade, é evitar, isso em geral, mas você percebe que a página aqui da esquerda ela parece mais organizada do que a página da direita. E por que isso? Porque quando você coloca muitas bordas, você pode ver que bordas são essas linhas em torno de alguns conteúdos, sidebar. Quanto mais bordas você coloca, quanto mais elementos você coloca em uma página, mais difícil fica para o leitor saber. É que nem o exemplo da geleia. Quanto mais elementos, quanto mais geleias sendo vendidas, mais ele fica confuso ao tentar entender o que são todos os elementos. Então, quando você procura simplificar o design do seu site tirando as bordas, nem sempre isso vai ser uma regra que vai funcionar, mas ele tende a ficar mais organizado. Mas a regra geral seria essa. Tente usar menos elementos possíveis para passar um conceito, para passar um design de uma página. Muito bem. E aqui agora a gente chega na parte de que a gente viu como é importante o design, como a pessoa muitas vezes só tem 8 segundos para entender o que você faz e como funciona o seu site. Assim como alguns estudos que mostram que o design é responsável por 94% das pessoas abandonarem ou não, seja um blog, seja um e-commerce. Algumas dicas de usabilidade para você melhorar o seu e-commerce, o seu blog. E agora a gente chega nessa parte de como ter um design profissional, afinal, muitas vezes com dicas, nem sempre a gente consegue passar isso para a prática. E aqui eu queria apresentar para vocês um projeto que, nossa, desde o começo do ano eu fiquei super empolgado de estar participando. E finalmente hoje esse projeto, esse sonho é uma realidade, que a gente chama de Uberfast, em que você pode criar um blog profissional em tempo recorde.
E aí tem esse problema que eu falei para vocês dos 94% dos visitantes que deixam um site por conta de um péssimo design. E você não é um designer profissional, você quer focar no conteúdo do seu blog, você precisa atrair links, relacionamentos, melhorar rankings, ou seja, atrair tráfego para o seu e-commerce através do seu blog. E você também não quer gastar fortunas acima de 10 mil reais para contratar um super designer. Você também não quer perder dias mudando linhas de código. Muitas vezes a gente que tem site, eu mesmo sou um cara extremamente zero à esquerda com relação a códigos. Assim, se pedir para mudar de servidor no meu site, eu não sei fazer, não sei mesmo. Eu sempre peço para o Márcio lá, que é o designer que está nesse projeto comigo da Uberfast, me ajuda aí, Márcio, senão eu estou perdido. E ele me ajuda, felizmente. Então, essa parte de programação é uma parte chata, que nem sempre a pessoa está disposta a fazer. E foi aí que a gente percebeu que essa história ela não precisa terminar assim. A gente tem essa ideia que a gente criou, que é chamada Uberfast, que a gente oferece temas e plugins profissionais para WordPress. E a gente criou o nosso primeiro tema chamado Épico. E aqui nessa imagem vocês podem ver um pouco do visual do Épico, de como ele é, que é uma solução completa para o seu blog. Imagine você poder criar um site em praticamente 1 minuto, zero, ou até mesmo modificar um blog já pronto em questão de segundos. Ou então fazer toda essa mudança sem nenhum conhecimento em programação ou sem perder horas aprendendo e modificando códigos para deixar tudo organizado e bonito no design do seu site. Chega de perder visitantes por causa de um design péssimo, de uma usabilidade ruim, que só afastam as pessoas do que aproximam. E eu queria falar um pouco sobre o que você poderia ganhar com esse Épico, que é o nosso tema premium de WordPress, para blogs. Você leva um layout responsivo, ou seja, ele vai se adaptar a smartphones, a tablets, ao seu computador. Conforme você vai redimensionando a tela, ele vai em tempo real. Você pode fazer visualizações nesse tema em tempo real. Você pode ver um pouco aí na lateral, nessa área. Vou até desenhar aqui nessa área aqui, ó. Você consegue fazer as mudanças nessa área lateral e aqui na direita está o seu site ao vivo. Então, como você muda uma coisa, uma cor, uma fonte, um widget, ele vai mudando automaticamente ao vivo ali. Então, é muito fácil você mexer e configurar o seu site. Além disso, a gente tem diversos estilos, muitos estilos. Você pode criar diversas cores, diversas paletas de cores para o seu site e criar um padrão único para a sua identidade. Além disso, a gente tem esses ícones, mais de 400 ícones em alta resolução, para você poder expressar o que seu blog é muito rapidamente. Então, se seu blog é sobre musculação, vai ter um alterzinho, se vai ter um coraçãozinho, vai ter um ícone que você vai achar para sintetizar o seu site. Botões de compartilhamentos integrados, você não precisa instalar nenhum plugin, ele já vem pronto dentro do Épico. O modo Zen, que é um modo de leitura, em que você tira todo a sidebar, o menu, para a pessoa focar no conteúdo. Isso é possível habilitar, assim como não habilitar também. E muitas vezes, como eu disse, você tem tudo isso, esse layout responsivo, um tema pronto para SEO, integrado com, às vezes, plataformas como OptimizePress, fazer uma mudança em tempo real, botões de compartilhamentos integrados, modo Zen, estilos, isso tudo poderia sair facilmente acima de 10 mil reais. E esse é um valor real até que o Márcio cobrava para produzir um site desse tipo. Ok, mas talvez você esteja pensando agora, será que o Épico ele já vem pronto para SEO? Ou então, será que ele vai funcionar de forma responsiva em todos os tablets e smartphones? Ou eu vou receber atualizações automáticas sobre esse tema? Ou até mesmo eu posso fazer o download do Épico imediatamente após a compra? E eu vou ter um acesso a uma documentação exclusiva para a utilização do Épico, ou seja, as pessoas você não vai ser colocado ali de lado, sendo esquecido, vai ter uma documentação pronta. E eu posso personalizar as cores e as fontes através do Épico. E finalmente, eu posso utilizar o Épico para múltiplos sites, eu posso ter 5 blogs, 10 blogs, utilizar uma única compra
para usar esse épico para todos esses sites? E a resposta é sim, você pode. E se já não fosse suficiente isso, você ainda tem acesso a vários plugins que vêm embutidos já de fábrica, que são plugins exclusivos nossos, que tem o Apple Capture, que é para capturar e-mail, você consegue colocar uma captura de e-mail em qualquer parte do seu site. O Apple Autor, que é onde você coloca a sua identidade, quem você é, sobre sobre o site. O Apple Pop, que você escolhe os artigos mais populares do seu blog. O Épico Páginas, que você escolhe páginas específicas para ficar na sidebar. O Épico Social, que você coloca todas as suas redes sociais em uma única parte, bem organizada. Assim como o Épico Aviso, que é uma parte destacada acima do seu site para você lembrar os seus leitores de algo importante. Provavelmente um aviso de algum desconto, um aviso de algum produto novo que chegou. E por que não adquiriu esse tema definitivo do Épico agora mesmo? A gente deixa você colocar o Épico para teste pelos próximos 30 dias totalmente de graça. E aqui eu queria até pedir para o Márcio para ele colocar o link aí para vocês, caso vocês estejam interessados em conhecer um pouco mais sobre esse tema, que é um tema que eu acredito que vai ajudar bastante todo o pessoal que tem e-commerce e precisa ter um blog para gerar conteúdo, para aproveitar dessa tendência do novo marketing, ao invés desse velho marketing que funcionava somente em ter mais propagandas, mas sim geração de conteúdo, relacionamento, vendas. E esse é um lema desse tema épico. Com o épico você conquista o seu espaço. E aí o foguetinho pronto para ser lançado para você conquistar o seu espaço, seja a Lua, seja outro planeta, seja o mundo. E aqui a gente finaliza a nossa apresentação, deixando aberto aí para as dúvidas. Henrique, eu tenho uma dúvida, cara. O que significa Uber? Uber fácil. Cara... Olha, você me pegou um pouco desprevenido agora, mas a gente levou tanto tempo para escolher um nome que tinha que ser um nome bacana. E a resposta que a gente tem tido de todo o pessoal que conhece a Uber Fácil, o pessoal gosta bastante desse nome. Mas se você for ver o logo ele lembra um botão de on-off, de ligar e desligar. E isso é um símbolo de uma startup. Então, a Uber Fácil é uma startup. A gente está aí nesse ambiente, nesse mercado de temas premium para WordPress. E a nossa ideia era ter um tema que fosse fácil demais, por isso está fácil no nome. Sim. E esse conceito de on-off, que é você ligar e desligar muito fácil, você tirar e colocar recursos dentro de um site de forma tão fácil que a pessoa não se preocuparia em saber como fazer, tanto que a nossa documentação é extremamente completa, embora o tema seja tão fácil que o pessoal nem sempre a utiliza. Ah, entendi. Show de bola. Mas, se quiser mais detalhes, eu vejo aqui agora mesmo, lá no Basecamp, que é onde a gente organiza nossas ideias. Sim. Até uma pessoa comentou no chat aqui, disse que Uber em inglês é super. Super fácil. Exatamente, cara, entendeu? Daí, pelo menos foi o que a pessoa falou. Não sei se deve saber mais de alemão do que a gente. Inclusive tinha o trema no U, só que a gente preferiu deixar sem o trema para facilitar um pouco a pronúncia. Alemão adora trema, cara. Vai ver. Pra gente ampliar para o mercado alemão, a gente coloca o trema. Show de bola. Bom, pessoal, perguntas podem botar no chat aí. Eu mandei a primeira, quem tiver mais dúvidas pode mandar. A gravação está sendo feita, tá? A gente vai disponibilizar, a gente vai baixar ela, editar e mandar por e-mail assim que for disponibilizada no meu canal do YouTube. Tá? Acredito que até a próxima terça-feira, no máximo, vai estar no ar. Maravilha. Eu já estou vendo até uma pergunta aqui do Fernando, que ele pergunta se o tema épico ele se integra ao OptimizePress. E felizmente, cara, isso foi assim, foi hoje. Saiu esse anúncio. Aí eu estava conversando com o Márcio e ele me avisou, cara, tá integrado com o OptimizePress. Finalmente.
Então Pô, a gente demais, conseguiu cara. integrar, cara. Era um pedido bem comum que a gente tinha e finalmente agora a gente conseguiu fazer essa integração. Então, para o pessoal não se preocupar que dá para fazer a integração com o Optimize Plus. Show de bola. O Felipe, ele perguntou aqui, de repente eu pedi mais informações para ele. Ele perguntou assim, meu site é em inglês. Opa, cadê? Meu site é em inglês, 55% do meu público é brasileiro, eu moro em Portugal, como eu faço para adaptar? Felipe, é para adaptar o tema para outra língua, é isso? Acredito que existem alguns plugins que façam isso. Confesso nunca ter usado um deles, mas acho que tem alguns plugins que permitem seu site ser traduzido para diversas linguagens diferentes. Beleza. O pessoal está perguntando se tem como instalar esse tema no WooCommerce. Acho que é um e-commerce WordPress. Olha, esse tipo de pergunta, até porque o Márcio, que é o designer, é o cara da parte criativa de todas as funcionalidades e recursos do Epic, dos nossos temas, eu realmente não tenho certeza se é possível esse tipo de integração. Sinceramente, eu acredito que não é possível ter essa integração com o plugin WooCommerce. Estou sendo bem sincero aqui, eu realmente não sei. Talvez até tenha, esteja falando bobagem aqui. Mas qualquer dúvida, eu vou deixar o nosso contato aqui, que é contato@uberfácil.com. E lá você consegue falar com a gente. Menciona que você veio aqui desse webinar, que eu vou lembrar que você estava aqui junto com a gente. E aí eu vou saber responder você da melhor forma possível. Funciona com Blogspot, cara? Então, isso é importante dizer. Não funciona por quê? Porque o nosso tema é um tema premium. O que isso quer dizer? Um tema premium é um tema que precisa da pessoa ter um domínio próprio, assim como um servidor próprio. Então, ao invés de ter meusite.blogspot.com.br, por exemplo, ela teria o meusite.com.br, com o próprio domínio, sem o Blogspot, sem o WordPress na IE. Então, ela precisa ter já esse serviço de domínio, servidor, e a gente entra com o design, com o layout. É como se num carro o motor fosse o WordPress é o que faz o carro funcionar, e o nosso design, nosso layout, ele é o acabamento, o formato do carro. Ele traz toda a beleza e usabilidade do carro. Show de bola. O pessoal está pedindo dica, cara, para gerar tráfego. O que tu pode, além das coisas que tu já falou, o que mais que tu pode dizer para o pessoal, cara, para gerar tráfego? Cara, tráfego, eu vou reiterar, porque parece um pouco simples, mas quando você pensa um pouco, eu vou aprofundar, não reiterar, vou aprofundar um pouco o que eu falei. Eu chamo isso de a estratégia da bola de neve. Imagina uma montanha cheia de neve. E ela é muito íngreme, muito íngreme. Então, quando você cria uma bolinha de neve lá no topo dessa montanha e põe ela para rolar uma montanha abaixo, quando ela chegar lá embaixo, ela vai estar tão rápida e tão forte que ela vai virar uma avalanche de neve. E essa é a estratégia que eu acredito ser a estratégia ideal para quem tem o blog. E o que quer dizer isso? Partindo da metáfora para a prática agora. A bola de neve é você criar esses conteúdos memoráveis destinados a uma palavra-chave específica que você sabe que tem um volume muito bem procurado na internet e você procurar ranquear o melhor possível nesse tipo de palavra-chave. Então, vou dar um exemplo aqui. O termo como escrever bem. Da última vez que eu vi, eu estava ranqueado em primeiro para esse termo. E é um termo que me traz uma boa quantidade de visitas para o meu blog, já que eu estou em primeiro. Pelo menos eu estava em primeiro, não sei mais se eu estou ou não. E eu criei um artigo bem memorável, com tanto conteúdo, com tantas dicas, que o pessoal... Foi aquele conteúdo que eu coloquei lá de mais de 300 comentários em menos de 2 meses. E só esse tipo de conteúdo, ele vai gerando essa bola de neve. A cada mês, as visitas vão aumentando porque eu estou em primeiro lugar e nessa palavra-chave. Isso vai somando com outras palavras-chave que eu também vou ganhando ranking.
Então, quando você vai criando esses conteúdos e largando eles, você cria um ativo para você. É como se você recebesse futuramente dividendos por ter investido nesse ativo. Você coloca o melhor conteúdo possível sobre um determinado termo e vai fazendo isso a cada semana, ou a cada 2 semanas, ou a cada mês. Daqui a 1 ano, daqui a 6 meses, daqui a 3 meses, você vai ver como aquela bola de neve pequenininha que você montou e botou para rolar a montanha, cara, vai formar uma avalanche de tráfego para o seu site. E eu esqueci até de colocar nessa apresentação um gráfico que eu considero muito bacana sobre o Viver de Blog. A média de artigos que eu publico por mês no Viver de Blog é de 2 artigos. 2 artigos por mês. Esses 2 artigos por mês me trouxeram hoje quase 2 milhões de visitas em torno de, acho que era 1 ano e 5 meses. São praticamente 250 mil visitas mensais em que eu não tenho que fazer praticamente nada a mais, que as visitas vão ocorrendo. É como que eu falei, você cria ativos para receber dividendos no futuro. Então essa é a melhor técnica, a melhor estratégia de tráfego que eu posso dar para vocês. Agora, se vocês querem um resultado imediato de tráfego, aí o ideal é ou vocês criarem um anúncio no Facebook Ads, embora não seja, digamos, tão efetivo quanto você criar conteúdos memoráveis, mas é algo que pode trazer um resultado rápido. Mas, de forma gratuita, eu indico essa estratégia bola de neve. Pode demorar um pouquinho para uns, pode ser mais rápido para outros, mas os resultados aparecem quando você cria esses conteúdos memoráveis. Show de bola, cara. A Márcia perguntou aqui, Henrique, você acha que ter a foto do dono do blog ajuda? O meu blog é da loja e não tem foto de uma pessoa. Eu acredito plenamente que sim, ajuda. Toda vez que você tenta humanizar um negócio, você deixa ele menos corporativo, menos aquele robozinho de tem que ser cordialmente a empresa XXX. Toda vez que você humaniza a forma de comunicação, seja por e-mail, seja pelo blog, isso tende a se conectar melhor com as pessoas. Então, vamos supor que você tem uma foto você tem um pet shop, por exemplo, e você coloca uma foto com o seu cachorro, o seu gato. As pessoas vão se conectar de forma incrível com essa foto. Porque você sabe como as pessoas são em relação a cachorros ou gatos. Elas adoram animais. Principalmente o segmento de mulheres acham tão fofo que elas já se conectam automaticamente com a pessoa que está ali do lado daquele animal. Então, toda vez que você tem essa oportunidade de humanizar um pouco o seu negócio, seja qual seja ele, eu acredito que é válido. Isso aí eu até complemento, cara. A Márcia falou da questão de foto no blog. Mas quando tu humaniza a tua loja virtual, tá? Colocar uma foto de uma atendente e principalmente colocar os teus e-mails com nome de pessoas. Não, tipo, eu já vi muito cliente nosso e muita loja virtual que tem uma pessoa trabalhando e os caras colocam assim, obrigado, serviço de atendimento ao consumidor. Obrigado, saque. Poxa vida, cara, é tão legal tu falar com uma pessoa do outro lado, responder com o teu nome, escrever um e-mail de forma pessoal, escrever um e-mail marketing, falando com a pessoa como se aquela fosse a única pessoa. E daí isso só reforça o que o Henrique falou, que quanto mais tu humaniza o teu negócio, mais próximo tu fica da pessoa, mais conexão tu gera. E daí tu te diferencia. Porque os grandes e-commerce e 99% dos pequenos, os grandes e-commerce, eles estão tendendo de atendimento e tudo mais em direção à operadora de telefonia, onde tu é mais um número. E muita parte dos pequenos e-commerce, eles querem parecer grande. Que daí tem lá, serviço de atendimento ao consumidor e responde os e-mails. Já estamos verificando a sua solicitação, que é muito importante para nós e tal. Então isso, em vez de ganhar pontos, tu acaba perdendo. Né? E se tu tiver um blog, cara, coloca foto, escreve teus posts como uma pessoa escrevendo, não como uma assessoria de imprensa de uma grande empresa. Responde os seus e-mails, faz o teu e-mail marketing, sempre falando de pessoa para pessoa.
Só complementando o que o Henrique falou. Show. Tem uma pergunta aqui que é O pessoal está perguntando... vai lá. Se não me engano é a Jaque. Ela fala, se não dá para o Blogspot, eu teria que começar tudo do zero? Isso em relação a... Eu imagino que seja uma transferência, né, do Blogspot para o seu... E você não precisa começar tudo do zero. É possível fazer a transferência desse Blogspot ou de um WordPress.com, que é a hospedagem do próprio WordPress, para um domínio próprio. Inclusive, eu acho que a maioria das pessoas começa assim, com um blog gratuito no WordPress.com ou com um Blogspot. E depois, quando o negócio vai crescendo, o site vai crescendo, ela tende a fazer essa migração. No WordPress, eu sei que existe essa migração é um processo muito simples assim, é clicar num botão, faz a migração, você paga lá uns $10, se eu não me engano, pelo menos foi o que eu paguei na época. E a migração é feita muito rápido, sem perda de comentário, sem perda de SEO, fica tudo realmente bem organizado, bem bonito. Então, não precisa começar do zero não, dá para fazer essa transferência sim. Perfeito, cara. Cara, outra pergunta aqui. O tema, ele é otimizado para buscas? Ele é bom de SEO? Sim, essa foi uma preocupação que a gente teve desde o início. Porque a gente sabe como é importante isso para as pessoas serem encontradas no Google, né? Inclusive o Márcio, ele já havia feito os meus 2 sites, Viver de Blog e HC Investimentos, que são sites que ficam girando um pouco acima de 1 milhão de visitas por ano. O blog está evoluindo bem mais rápido do que isso. E, cara, a última vez que eu vi as estatísticas, eu selecionei 42, eu acho, palavras-chave que eu estava buscando ranquear. Dessas 42, se eu não me engano, 13 ou 16, eu estava em primeiro lugar para elas. Então, assim, só no top 1, 16. Se a gente contar o top 3, das 42, eu estava com mais 30 no top 3. E o top 10, a primeira página do Google, das 42, eu devia estar com umas 32, 33 ou 34. Eu não tenho os números precisos aqui agora, mas era muito impressionante, do tipo, mais de 80% na primeira página do Google, sendo que o primeiro lugar estava muito forte para várias palavras-chave. Então, o Márcio, ele prepara o tema para deixar ele prontinho já para SEO, com todos o H1, H2, os heading, né, tudo certinho para que você seja bem encontrado no Google. Porra, ótimo argumento para dizer que é bem otimizado, hein? Eu estou tentando passar um pouco de credibilidade pessoal aqui. Não, com certeza, cara. Cara, uma pergunta do Ismael aqui. Henrique, quando tu começou a perceber que seu blog estava crescendo? Foi rápido? Quanto tempo você levou para ter esse resultado? Ótima pergunta, Ismael. Isso, é uma pergunta realmente muito, muito boa. Esse Viver de Blog é o meu segundo blog que eu tenho. Eu já tinha o meu blog sobre investimento, se eu não me engano, desde 2010. E o Viver de Blog eu criei em 2013. Dia 7 de maio de 2013. Foi isso. Então, o que isso quer dizer? Que eu já entendia de blog, já entendia de marketing digital. Então, quando você já tem as estratégias na sua cabeça, prontas para serem utilizadas e otimizadas, fica um pouco mais fácil, né, de conseguir resultados desse tipo. Mas falando em números, em 6 meses eu me lembro de ter... posso até... eu estou procurando até um artigo específico que eu falo sobre o crescimento que eu tive em 6 meses, mas eu me lembro que em 1 ano, antes de completar 1 ano de blog, o blog já tinha chegado a 1 milhão de visualizações, de visitas. Então, aqui ó, em 6 meses o blog tinha 217 mil visitas, 217.293 visitas, 10.735 e-mails e 1.582 comentários. Isso em 6 meses. Você pode ver que nos próximos 6 meses o blog chegou a 1 milhão de visitas.
ganhando 80% de todas as visitas nesses últimos 6 meses. Nos 6 primeiros meses, 200 mil, e nos outros 6 meses seguintes 800 mil. Então, é a estratégia da bola de neve que eu falei para vocês. O começo pode parecer um pouquinho lento, mas quando você cria vários ativos, vários investimentos que você faz no seu conteúdo, conteúdos memoráveis, épicos, cara, quando o tempo vai passando, você vai vendo que a bola de neve vai crescendo, ganhando velocidade, força, vira realmente uma avalanche que é praticamente impossível parar essa avalanche. Por mais que eu não tenha publicado artigos recentemente, eu só publico 2 artigos por mês. Sério, 2 artigos por mês. Todo mundo tem o tempo necessário para publicar 2 artigos por mês. E os resultados acabam falando um pouco por isso. Quando você prioriza essa qualidade, a qualidade do conteúdo. Show de bola, cara. O Júnior fez uma pergunta muito boa, cara. Essa aqui eu vou responder. E daí depois tu me corrige, tá? Se caso eu falar alguma besteira, tá bom? Beleza. Ó, o Júnior perguntou aqui: um blog de e-commerce pode ser usado para ofertar produtos ou é ideal apenas para trabalhar com conteúdo? Júnior, blog, ele é uma ferramenta de certa forma social, né? E quando tu tá social falando com as pessoas, quem é que gosta de ter um cara só querendo vender? Né? De ter só um cara querendo empurrar conteúdo, né? Te empurrar produto, te empurrar coisa goela abaixo. Então, isso é o primeiro ponto. O segundo ponto é que se tu escrever e se tu falar só sobre produtos, tu vai estar concorrendo com todo mundo que vende produto. Agora, se tu falar sobre curiosidades, formas como utiliza aquele produto, formas das pessoas utilizarem, pessoas que usam, como fazer com aquele produto, por que ele foi inventado, quem inventou e tudo mais, tu vai começar a criar conteúdos e ter informação e receber visitas de outras pessoas que talvez, né, estejam buscando, mas não necessariamente por aquele produto, ou que estejam correndo atrás de informações sobre aquele produto. Muitas vezes, por exemplo, se tu tem um produto que resolve um grande problema, tu pode escrever sobre aquele problema e as pessoas muitas vezes nem conhecem o teu produto. Eu tenho um cliente que ele faz um trabalho incrível para uma base de unhas. E ele escreve, não necessariamente dizendo como aquela base de unha dele é maravilhosa e espetacular. Ele escreve falando por que as unhas ficam fracas, que tipo de mulheres têm unhas fracas, quais são os sintomas, qual a alimentação que favorece, qual a alimentação que desfavorece, e gerando conteúdo em cima desse termo. Né? E, num determinado momento, né, ele apresenta o produto. Né? Então, sempre é importante tu levar em conta de não ser chato, de querer só empurrar produto goela abaixo, né? E ser, sim, relevante, né, para o teu cliente, para fazer com que ele compre de ti. Que é aquele primeiro slide que eu falei lá no início, que é tu dar opções e dar conteúdo para fazer com que o cliente escolha comprar de ti. Falei besteira, Henrique? É mais ou menos isso. É totalmente isso. A Márcia até comentou dizendo que legal que ela tenha feito isso, e ela botou ufa. E eu só queria dar uma pincelada bem rápida aqui sobre conteúdo. Falando aqui até que o público dela é referente ao segmento de cabelos. E uma estratégia que eu já vi algumas pessoas fazendo, e como o Márcio disse, o blog é uma ferramenta bem social, assim, as pessoas estão lá para ler conteúdo, não para serem vendidas. Então, dito isso, o que você poderia fazer em relação ao seu segmento de cabelos? Vamos supor que você esteja falando de shampoo, que é algo que o Márcio adora, que ele usa bastante, acaba com Entendo pra caramba! Não, é sério. Existem diversos tipos de shampoos diferentes, certo? Beleza. Então, o que poderia ser feito, e eu já vi uma pessoa fazendo isso com máquinas fotográficas, é fazer um infográfico comparando esses diversos shampoos. Do tipo, qual tem a melhor resistência, qual tem o melhor cheiro, qual tem, não sei, a melhor
a forma de fazer alguma coisa, eu não sou especialista em shampoo aqui também, preço, a quantidade que vem, o design, sei lá, do shampoo. E aí, nesse infográfico, você faz um bom tipo de conclusão do tipo, esse aqui parece ser o melhor com custo-benefício, foi o campeão do nosso ranking de shampoo aqui. E aí, nesse final do infográfico, eu colocar um link para o seu produto, no caso, o melhor shampoo que você está querendo vender, que vai soar muito mais como você está ajudando as pessoas do que querendo vender algo especificamente para elas. Isso é bem suave. E contando uma história muito rápida aqui, de um erro que eu cometi alguns anos atrás e foi uma lição muito grande. Que eu utilizei um artigo num blog de investimentos para falar sobre uma distribuidora de valores que tinha um fundo excelente de como investir em ouro. Cara, era realmente muito bom, porque é muito difícil investir em ouro no Brasil. E, enfim, eu não vou falar aqui exatamente por que investir em ouro, mas ouro é bom em crises financeiras. E esse fundo deixava de forma muito fácil você fazer isso. E eu criei um artigo colocando uns 10 links sobre esse produto. O que as pessoas automaticamente pensam? Ele está querendo me vender. E embora o conteúdo fosse bem relevante, tinha mais de 4.000 palavras, mais de 5.000 palavras, as pessoas entraram em um colapso de comentários dizendo que eu estava vendendo a qualquer custo aquele produto ou serviço. E cara, depois relendo, eu olhei assim, nossa, vacilei nessa. E até mandei um e-mail com desculpas. Então, o importante é, mesmo que você esteja criando um conteúdo até para vender algo, seja muito sutil nessa oferta. Deixe um linkzinho bem lá no final, ou gere tanto conteúdo que a pessoa não vai se sentir que está sendo vendida, mas sim que ela está sendo ajudada e aquele produto é uma solução para o produto dela. Você está ajudando ela a resolver um problema e não jogando um produto na cara dela, por exemplo. Legal. Tem algumas pessoas perguntando assim, mas como é que eu faço conteúdo para o meu e-commerce? Como é que eu faço conteúdo para uma loja de suplemento? Como é que eu faço conteúdo para tipo de flores e tal? Pessoal, a gente não vai entrar nesses meandros, assim, falar sobre cada um desse tipo de coisa. O que a gente pode falar de forma genérica? Quais são as dúvidas que acontecem no teu mercado? Quais são as dúvidas que os clientes têm com os teus produtos? Quais são as dúvidas que tu responde todo dia através do formulário de contato, através dos comentários, através do chat? Isso é uma grande indicação, né? O pessoal tem dúvidas sobre isso. Se tu é especialista nisso, cara, monta um infográfico, monta um artigo falando e explicando sobre esse tipo de coisa, que eu tenho certeza que tu vai ter muito sucesso para montar um artigo e para tirar ideias para fazer artigos épicos, como diz o Henrique. Pessoal, a gente estava memoráveis, épicos e memoráveis. A gente está terminando aqui. Vamos botar mais 2 perguntas aí, tá? E daí a gente encerra esse nosso bate-papo de hoje. Bota nos comentários aí, pessoal, as 2 últimas perguntas para o Henrique, falando sobre blog. O Júnior perguntou uma aqui. Henrique, os infográficos são um diferencial para conteúdo de blog? Vejo muito pouco sendo utilizado em blogs, principalmente em e-commerce. Cara, com certeza, eu posso garantir aqui que os infográficos que eu produzi no meu blog, eles me deram autoridade sobre infográficos, as pessoas me encontram em eventos e, caraca, você é o Henrique dos infográficos lá, maravilhosos de ver de blog. Obrigado pelo maravilhoso. Não sei se realmente são tão bons assim, mas é legal ter esse reconhecimento de você é o cara dos infográficos. Acabou sendo um diferencial muito grande pro meu blog, porque eu invisto bastante neles. Sim. E eles são muito legais, os infográficos, eles contam uma história de forma visual que as pessoas adoram compartilhar. As pessoas adoram o visual, uma forma de historinha, com estatísticas para compartilhar. Então, esses infográficos, eles trazem vários compartilhamentos sociais. Algumas pessoas colocam os infográficos no site delas, linkando para o meu blog. Olha a oportunidade de SEO que eu estou ganhando aí, com compartilhamentos sociais, com link para o meu blog, com a palavra-chave que eu quero. Então é algo muito poderoso. Eu recomendo demais você fazer no seu blog. Invista mesmo. Um infográfico feito por um designer, eu costumo às vezes entre 500 e R$1.000 por um único infográfico, mas também são infográficos bem grandes, mas com certeza esse investimento ele traz um retorno muito, muito grande.
Vale a Show de pena. bola. Show de bola, cara. Meu, uma pergunta do Douglas, tá? Que essa daqui eu queria ter feito, mas já que ele fez, eu vou perguntar porque eu quero saber da resposta. Que ferramenta tu usa para ter inspiração, cara, para fazer esses artigos espetaculares que tu faz? Nossa, isso aí daria um webinar inteiro, eu acho. Mas, mas vamos lá. Primeiro, o que é criatividade? Criatividade é você conectar duas coisas ou mais que nem sempre parecem tão simples de se conectar. Então, muitas vezes as pessoas se fecham muito em livros técnicos, em super estratégias e acabam esquecendo um pouco esse lado da criatividade. Isso eu me lembro de um vídeo que eu relacionei o Batman a marketing digital. Isso foi sensacional, cara. Porque eu sou fãzaço da trilogia do Cavaleiro das Trevas. E também sou apaixonado por marketing digital. E eu comecei a buscar relações no filme pro marketing digital. Ou seja, por que o Batman ele é um herói que, teoricamente, ele não tem superpoderes. Ele é só um cara extremamente disciplinado que teve uma experiência no passado dele que deixou um trauma que ele precisa combater aquele trauma e provar e colocar medo nas pessoas que trazem o medo da sociedade. E esse tipo de herói é o herói que a gente tem que ser no marketing digital, na nossa estratégia de marketing. A gente não precisa ser perfeito. A gente não precisa, num webinário, tudo certinho. A gente pode falar algo errado. Numa comunicação que você fizer, você não precisa ser extremamente formal. Você pode ser um pouco informal, passar um pouco dos traços da sua personalidade. Você pode errar, pode pedir desculpas. As pessoas adoram esse reconhecimento de que a pessoa existe um ser humano do outro lado e não um robô, não uma organização, não uma corporação que está vendendo algo para você. As pessoas se conectam com pessoas e essa foi uma desses pontos, esses laços de criatividade que eu puxei do filme com marketing digital, além da autenticidade de ter o personagem, o Bruce Wayne, e o personagem que é o Batman. Existe uma certa linha tênue entre os dois. São personagens diferentes. E quando um personagem é muito autêntico e a gente pode se relacionar com ele, por exemplo, como Bruce Wayne, que acontecem algumas coisas na vida dele que muitas vezes acontecem na vida das pessoas mesmo. E eu já vi um documentário dizendo que várias pessoas se inspiram no Batman ou na transformação que o Bruce Wayne teve com quando ele colocava uma capa sendo o Batman para superar desafios nas vidas delas mesmo. E isso é muito legal, porque a gente pode trazer essa experiência do cinema para solucionar problemas da nossa própria vida, porque o personagem é muito autêntico, a gente consegue se relacionar melhor com eles. Então, vamos resumir a resposta aqui, que eu já estou até me alongando um pouco. Criatividade, então, é você conseguir relacionar coisas diferentes, que não parecem tão simples, então não fique focado só em estratégias, livros técnicos, procure abrir mesmo a sua mente, ver coisas diferentes, ver vídeos sobre assuntos diferentes, para você conseguir juntar essas coisas no formato que vai agradar as pessoas. Sobre ferramentas em si, vamos lá. Eu uso uma ferramenta chamada Pocket. Se eu não me engano, o site é getspockets.com, que é uma ferramenta que o antecessor dele é o Read It Later, que é uma ferramenta que você salva os artigos para ler depois. E ali eu organizo várias referências do que eu vou lendo. Então, quando eu quero produzir um artigo sobre como escrever bem, eu vou lá nesse meu Pocket e vejo tudo que eu tenho sobre escrita, sobre como escrever melhor. Que eu coloquei algumas tags lá sobre isso. Então, isso me ajuda a ter referências para os artigos. Além disso, mapas mentais. Como eu disse nessa apresentação, eles organizam muito o pensamento na hora de escrever um artigo. Então, eu uso aqui no Mac, eu uso o MindNode, mas existe um site chamado MindMeister. Deixa eu escrever aqui nos comentários, se eu não me engano é assim. mindmeister.com, que é de graça. Esse
esse tipo de mapa mental, então vai ajudar vocês. Isso, boa, Douglas, é o getspockets.com, isso aí mesmo. É uma das ferramentas que eu uso. Uma dica que eu queria deixar para vocês aqui também é sobre foco. Para escrever conteúdo de qualidade, você não pode deixar o Skype toda hora ligado, as notificações do seu celular ligadas, porque essa criatividade, esse momento que você está escrevendo aquele conteúdo memorável, épico, precisa de um foco enorme. Então, eu sou bem extremo com isso. Aqui em casa, eu não atendo telefone. Se tocar telefone, eu não atendo mesmo. Só atendo meu celular e quando não está no modo de silencioso, que quase sempre está. Então, esse foco, como é que você pode fazer na internet? Eu utilizo 2 browsers diferentes. Eu uso o Safari para trabalho e o Chrome para, digamos, lazer. Então, quando eu estou no Facebook, eu estou no Chrome. No Twitter, sei lá, nessas redes sociais, YouTube, eu estou no Chrome. E quando eu estou trabalhando, eu estou no Safari. Sério, só esse tipo de dica ajuda muito a você não desfocar na hora que você está trabalhando. Então, quando você estiver escrevendo um artigo lá no seu navegador preferido, pode ser o Safari, pode ser o Chrome, você sabe que você vai estar naquele navegador para trabalhar. A nossa cabeça funciona desse modo. A gente entra no modo de trabalho quando a gente divide esses dois lados, trabalho e lazer, e fica só no lado de trabalho. E depois, quando você for para outro navegador, você sabe que você está no modo de lazer. Então, você pode dar essa liberdade de, enfim, se deixar levar um pouco pelos links no Facebook, ou uma foto de gato fofinho. E por aí vai. Show de bola, cara. Beleza. Então tá, cara. Eu queria agradecer todo mundo que ficou com a gente aí até quase 10 horas da noite. Obrigado, pessoal. Espero que a gente tenha conseguido falar para vocês e ajudar vocês e mostrar o quanto é importante ter um blog, né? Um blog para atrair mais visitantes e com isso conseguir mais audiência para a tua loja virtual e mais gente interessada no teu nicho específico, no teu mercado, no teu produto específico. Henrique, muito, muito obrigado, cara. Valeu por essa aula de conteúdo, valeu por esse monte de informação bacana.